Ok. Lumena autoriza. A primeira questão que explodiu a respeito dos participantes negros foi a questão da Lumena em relação aos homens na dinâmica de maquiagem da Avon. Eu não vou ficar narrando exatamente o que aconteceu não, mas eu vou narrar e avaliar ao mesmo tempo. A grosso modo, o que aconteceu foi... houve uma dinâmica da Avon lidando com maquiagem e as meninas decidiram que seria uma boa ideia elas maquiarem os homens, em vez de elas serem as maquiadas. E aí maquiaram os homens e depois propuseram um desfile dos homens maquiados para a casa inteira. Isso incomodou especialmente uma das nossas protagonistas, que é a Lumena, que abordou uma causa trans a respeito de que aquilo ali soou como uma piada para os homens envolvidos, mas para ela era um caso muito sério, porque esse ato é uma espécie de transfobia. Na época que eu vi essa cena, eu achei muito close errado da parte dela, assim. Eu vou dissecar um pouquinho porque que eu achei um close errado. A ideia da crítica, ela era uma ideia boa, sabe? Eu acho que os meninos performaram muito aquela travesti de carnaval, aquela bicha de carnaval, sabe? Onde eles se vestem, fazem chacota e não empoderam a feminilidade que a maquiagem poderia sugerir, sabe? E eu entendo, então, esse ponto da Lumena, inclusive muitas pessoas ficaram do lado dela porque era um ponto coerente. O problema foi o modo como ela montou a argumentação dela, na verdade. É algo que ele precisa ser avaliado. Como é que eu vou explicar? Ok, eu vou ter que explicar um conceito para vocês que eu intitulei de militância religiosa. Militância não era necessariamente um termo tão forte quanto está sendo usado agora. Parece que a militância ela virou uma própria entidade, sabe? Na verdade, ela virou uma instituição. Segue minha lógica. Quando eu falo em instituição, a primeira coisa que eu penso é em academia no sentido de estudo, igreja e Estado, porque essas três são instituições. O que é uma instituição? Instituição é um agrupamento de pessoas que tem regras, tem segmentos, tem comportamentos, tem estruturas sociais, para montar. A militância, ela na verdade sempre lutou contra instituições de poder. Instituições de poder. Porque o nosso grande inimigo é a instituição e não os indivíduos dentro dessa instituição. Os indivíduos eles compõem a instituição, mas eles não são os grandes inimigos. A instituição que é o problema. E o que a gente não percebe muitas vezes é que coisas como heterossexualidade, masculinidade, branquitude, essas coisas são instituições. Sabe? Existem conceitos que definem o que é uma pessoa branca, o que é um homem, o que é uma pessoa heterossexual, sabe? O bom exemplo é com o heterossexual, por exemplo. Todo menino já cresceu com essa frase: homem não faz isso, homem não chora, homem não brinca de boneca, homem não faz isso. Ou então, homem faz isso, homem faz aquilo. Isso é um conjunto de regras que vai compor o que é o conceito de masculinidade. Porque eu não vou deixar de ser homem se eu usar rosa, por exemplo. Porém, essa é uma regra de masculinidade. Homem não usa rosa, homem não chora. Isso é porque é um entendimento de masculinidade como instituição, não como um fator biológico, sabe? A militância sempre lutou contra essas instituições. Só que o que aconteceu é que a militância se tornou uma instituição também. A gente pode perceber isso muito na militância de internet, porque de repente uma série de conceitos, estudos e lutas se tornaram regras e agrupamentos sociais. Então, de repente, você, para se sentir pertencente a um certo grupo, você tem que compartilhar de certos ideais que às vezes você nem concorda muito, assim, sabe? Então, para você fazer parte da militância, você tem que ser antirracista, anticapacitista, ou pelo menos parecer ser, sabe? Pró-feminismo, essas coisas. E muitas vezes são pessoas que não vivem na realidade aquilo que elas pregam. Eu vim da igreja evangélica, gente, é muito similar esse tipo de comportamento. As pessoas pregam para maquiar o fato de que elas não vivem aquilo que elas pregam. Então elas estão o tempo todo apontando o dedo pro outro para esconder o fato de que elas não estão cumprindo aquilo, porque elas não sentem aquilo. Então na militância preta aponta muito para a mitagem. Fulano está namorando uma pessoa branca para esconder o fato que a pessoa que está apontando deseja uma pessoa branca, sabe? Coisas mais ou menos dessa linha. Então o militante não é aquele que vai para a linha de frente lutar pelos ideais dele. Ele de repente se tornou uma pessoa que só reproduz coisas que falaram para ele reproduzir, que ele tem que reproduzir para se sentir pertencente àquela situação. Onde a Lumena entra nisso?
A Lumena entra nisso por conta da autuação da situação. O modo como a Lumena abordou, por exemplo, é um modo ineficiente de abordagem. Aquele discurso dela não ia ensinar nada a ninguém, porque ele foi autuado de uma maneira onde as pessoas já automaticamente levantavam barreiras de defesa. Então ficariam na defensiva com muita facilidade. Eu sei porque eu já usei dessa estratégia inúmeras vezes. Principalmente se é um instância que você vai ter que conviver por um bom tempo juntos, colados na mesma casa, que vão possivelmente te eliminar. Você tem que fazer isso com uma pessoa que você tem um pouco mais de abertura para poder trazer essa dinâmica. Se você pegar isso com um estranho, ele vai entrar na defensiva e ele não vai ouvir nada do que você está falando. Visivelmente nenhum dos homens fizeram por ataque homofóbico. Foi aquele clássico tipo de transfobia e homofobia naturalizado na sociedade, onde todo mundo acha que é normal, mas não é normal. Então essa é uma questão de você precisa sentar e ensinar. Ela na verdade não sentou e ensinou, ela autuou, ela disse, eu não quero que isso aconteça. Mas não é porque não é um diálogo esperto que significa que não é genuíno. Porém, o que acontece é, quando a gente está dentro de uma instituição, a gente sente que a gente tem que fazer certos tipos de coisa, porque se a gente não fizer, a gente está compactuando. É um exemplo muito bom da igreja, por exemplo, o fato de que sempre tem aquela tia da igreja que está o tempo todo apontando para a roupa da menina que está muito curta, do cara que está muito afeminado, sendo que não é da conta dela, sabe? Tipo, a vida dela não vai mudar por causa disso, não está afetando ela. Mas não deveria estar afetando ela, mas está afetando ela, na verdade. Por quê? Porque ela faz parte de uma instituição que diz para ela que ela não pode aceitar calada o que está acontecendo. Ela precisa levantar a voz dela para poder autuar aquela situação. A instituição diz isso para ela. O que me deu indícios muito fortes de que ela só estava reproduzindo uma militância religiosa, ela só sentia a necessidade de autuar mesmo que aquilo não tivesse incomodado ela, foi o fato de que ela repetiu esse tipo de autuação inúmeras vezes depois do programa. Quando eu vi ela trazendo a mesma gravidade para um caso de transfobia, para um caso de confessionário da Juliette, eu falei assim, não, ela só está fazendo a militante religiosa mesmo. Porque, de repente, ela é aquela pessoa que o tempo inteiro vai falar, isso é muito grave, e é o que ela fez. Ela sempre, tudo era muito grave. E a verdade é que não tudo era muito grave, sabe? A gente tem que saber selecionar as lutas da gente também, e o modo como a gente vai lutar, porque não dá pra autuar a pessoa por tudo na vida, porque a gente tá lidando com preconceitos estruturais, ou seja, eles estão trançados na dinâmica da sociedade. Então, se você vai autuar cada probleminha, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente tem que saber qual que é a origem do problema e abordar a origem do problema. Esse tipo de coisa de autuar cada pedacinho de conduta do outro é uma coisa típica de militância de internet, é algo extremamente ineficaz para a solução dos sistemas de opressão. Sabe? Então é muito militância religiosa, sim. Então se você é um preto que adora ficar apontando pro dedo assim, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, diminui um pouco o tom, porque não é sobre isso que a militância tá falando. Existem camadas embaixo disso que você tem que acessar para aí sim ver se existe a necessidade de você autuar uma pessoa ou não. Sabe? Você tem que ser estratégico, é uma guerra. Existem momentos de autuar a pessoa, existem momentos de você ficar caladinho e achar uma outra oportunidade, uma outra situação e um outro meio de saber trabalhar com isso. No caso dela, era um programa de eliminação, um jeito muito simples, ela calar a boca dela e depois decidir eliminar alguém, sabe?